Começa! Sem cortes, foi que nem One take. one take que nem Sim, adolescência. é um plano sequência. Um plano sequência. Um plano sequência. Agora, movimentando, câmera vindo, Só pra acompanhando. constar, tudo o que a gente faz aqui também são plano filmes. sequência. São filmes também. Sim, plano sequência. Tem 1 hora, Sim, não tem corte. sim. Porra, cinema. Sim, só pra constar, desculpa aí, tá no começo aqui, eu falei algumas vezes no vídeo sobre a Argentina, então vou fazer uma recomendação aqui de um filme argentino pra Boa. vocês. O Segredo dos Seus Olhos é um filme que tem o Ricardo Darín, que é talvez o maior ator argentino. Então é só uma recomendação aí pra vocês assistirem, que eu falo algumas vezes da Argentina no vídeo. É só isso. Bom dia. Pessoal, o vídeo aqui nós vamos falar do Bento Ribeiro. Queridíssimo Bento Ribeiro, uma das poucas pessoas da internet. Ele e o Alba são duas pessoas que eu gosto da internet. O Gigante Richards eu gosto, mas não tanto quanto o Bento e o Alba. Desejo a vocês um excelente vídeo. Nesse vídeo eu vou abordar de novo a questão das crenças de luxo, a noção da politização da vida, os aspectos psicológicos em relação a isso. Não se esqueçam dos 5 passos que são essenciais para você ter uma excelentíssima experiência nesse vídeo aqui. Primeiro passo, fone de ouvido. Esse vídeo é polêmico, os vídeos aqui são polêmicos, e fones de ouvido anulam a experiência exterior. Então você vai estar completamente incumbido da máxima compreensão e do prazer e satisfação que o ser humano pode ter, tal qual ter sua próstata esmurrada. Que dizem que é bom, mas não pratiquem. Pode dar câncer. Depois, volume no máximo, depois do fone de ouvido. Volume no máximo. Alt Tab, prestar atenção. E a sua mão devidamente colocada em seu ovo. Por que isso? É uma volta à época das cavernas. É uma volta à nossa essencialidade masculina. Sim. Pode falar. Eu, nesse vídeo, eu passei boa parte dele com a mão no seio. Não sei. O baiano... Mas aí é uma experimentação minha. O baiano, ele quis trazer uma... A gente tava discutindo, como é que a mulher que tá assistindo o vídeo vai conseguir assistir o vídeo já que ela não tem ovo? Sim. Aí o baiano testou fazer o vídeo, e vocês vão ver aí durante o vídeo, com a mão no peito. Ele ficou realmente com a mão no peito pra ter essa experiência. Ele não é mulher, mas ainda. Ele falou que teve... Ele falou que teve uma excelente experiência com a mão em seu peito. Então, para as mulheres aí, é uma possível recomendação, mas quem fez foi o baiano, tá? É a sua escolha aí, faça o que você quiser. Espero que vocês tenham essa experiência. Por favor, comprem. Estamos escrevendo um livro por dia sobre essa questão woke, para aumentar a experiência de quem comprou o anti-woke e possibilitar a experiência do livro anti-woke, experienciar para depois comprar o anti-woke ou não. Beleza? Link na descrição do vídeo. Compre a plataforma, compre o e-book, compre o anti-woke. Tá tudo aí. Ajuda esse canal a se manter. Curta, comente e se inscreva, dê like. Uma excelente experiência pra vocês. Crenças de luxo. Link na descrição. Livro R$10. E começar! Estamos aqui em mais um vídeo do Marlboro AL, onde eu estou aqui em live também. Se vocês quiserem aparecer no Formação Alta Linguagem no YouTube, fique à vontade. Estaremos fazendo live todos os dias. Hoje aqui eu vou reagir ao vídeo do Trans é o pior filme de todos os tempos, do querido Bento Ribeiro. Quem sabe um dia eu faça um conteúdo com o Bento Ribeiro, mas eu tenho certeza que ele não fará, porque ele odeia pessoas agora, depois do Yuri, do Ben-Hur. Ele tá certo. Yuri é chola. Mas isso não quer dizer que todos são. Mas vamos aqui dar uma analisada nesse querido vídeo. E eu espero que ele seja bom o suficiente para não ter que buscar outro vídeo para gravar, porque já são 3h20 da manhã e eu não tô com paciência para procurar outro vídeo. Então vamos de play. Um filtro. Sou eu, galera. De balinha. Beijando outro cara. E aí, galera, tudo bem? Vou dar uma dica pra você hoje. Bem-vindos ao Chapado Crítico. E mais de 120 trilhões de inscritos depois que a gente visitou certos programas de TV, como o nosso querido Pânico na TV. Cara, o Pânico da TV dá inscrito pra caralho, velho. Dá muito inscrito, velho. Sim. Quando os irmãos Ogro
Irmãos Ogro Abner e Ogro. Cássio. e Abner Dantas foram lá e eles ganharam a visibilidade do caralho. Pânico na rádio, na TV, foda-se. Pra internet assim, tá sendo tão grande quanto o pessoal que vai lá no Danilo Gentili, tá ligado? Na TV. Também dá view, Dá. inscrito pra caralho. Dá. O rádio e a TV no Brasil, eles são muito grandes. O pessoal menospreza muito, mas é muito gigantesco. Sim, eu mesmo cresci A ouvindo TV rádio. Cultura tem mais gente assistindo TV Cultura diariamente do que o canal do Felipe Neto. Diariamente não. Durante a semana tem mais visualização do que o Felipe Neto. Uhum. Tipo, De TV. na TV, tá ligado? Sim, eu assistia mesmo. Eu conheci Pondé, Karnal, Cortella, todo mundo lá na TV É muito Cultura. grande, velho. Qualquer muito oportunidade grande. de TV é muito grande, velho. Qualquer Sim. oportunidade de TV. Uhum. Se eu fosse no Pânico, eu acho que eu ia ser preso. Ou ter vários inscritos. As várias inscritos. Mas eu acho que nunca. O Emílio é um cara que eu queria. É uma das 5 pessoas que tá na minha lista de conversar antes de morrer. A Só que outra agora- é o Bento. Hã? O Bento também. O Bento adicionei, tem 6. Mas tem 5, porque o clipe que morreu. Uhum. Aí tinha 4, aí eu adicionei o Bento também. Uhum. Valeu, foi ótimo. A gente agora tá com várias pessoas novas aqui. E hoje eu vou dar uma dica pra todo mundo, as novas, as velhas. Sabe o que vai melhorar? Transe. Você em casa, transe. Transe. Você tá falando, caralho, o Chapado enlouqueceu? Não, filme transe. Transe. Em casa, assista. Você não deixou eu terminar a frase? Não é mesmo? E hoje a gente vai ver esse filme. Mais uma porcaria nacional. Vários de vocês, não é mesmo, me enganaram, falaram que era pra eu assistir esse filme, certo? Nos comentários que o filme era muito bom, valia muito a pena, mas certo? Mas tudo não passava de uma pegadinha, não é mesmo, certo? Pra me fazer cair na arapuca de assistir essa bomba. Mas sabe o que é pior do que cair numa pegadinha? É deixar o seu cabelo dar uma caidinha. E galera, abril já começa com o dia da mentira, não é mesmo? Mas deixa eu te contar uma verdade. A Manual oferece tratamento personalizado. Lá, comercial de cabelo. Cara, o pior é que a Manual é bom, velho. Era bom me patrocinar, que eu tô com o cabelo caindo, tá? Patrocina aí o manual, a gente deixa o comercial. E eu fui ver os efeitos colaterais. Geralmente remédio pra calvície, efeito colateral é câncer, fica de pau mole e tem outra parada que dá. Baixa testosterona. Uhum. O da Manual, os efeitos colaterais aumenta a testosterona, paldurecência e cura câncer. Caralho! Alguma coisa aí. Mandar pro Nerd Leituras. Esse filme cai, transe na categoria de cinema militonto de adolescente revoltado que tem muito dinheiro do papis e do governo pra queimar em bosta que ninguém quer ver e não interessa a ninguém. Nesse caso é a nossa querida filha do Guel Reis, mulher do Caio Blatt, não é mesmo? Aquele amor livre que pra mim é uma prisão em si próprio. Vocês não gostam dos poemas, das coisas lúdicas? Pra mim, amor livre é uma prisão de liberdade. Eu fiz poesia, todos estalem o dedo. E esse filme aí é totalmente contra o nosso ex-Boze. E eu não sei se as pessoas que fazem esse trabalho meio militonto, certo, no cinema e na cultura, eles percebem que, na verdade, o trabalho que eles fazem fortalece a pessoa que eles querem derrubar. Eu não sei se dá pra entender isso. Toda essa merda militante só fortalece porque é chato. Aí fortalece o outro lado. Dá pra entender isso ou não? E aí já começa. Aqui vai parecer que eu tô puxando o saco do Beto Ribeiro, mas eu vou ter que explicar uma parada também. Tu já tá concordando, né? Que eu vou puxar. A primeira vai ser puxação de saco. Honestamente. É causa de ser uma prisão de liberdade de Aristóteles. Liberdade é não tomar todas as ações possíveis. É escolher qual ação possível você quer tomar. E o segundo ponto em relação a essa questão que ele falou da militância, dessa questão cultural da militância, ser uma forma provocativa do outro lado e o outro lado crescer e ganhar mais força e o outro lado ir responder os militantes. Bom, isso é a própria construção da noção, por exemplo, marxista e da noção política gramscista, etc. E o foda de falar essas palavras é que é como se essas palavras fossem meio tipo teoria da conspiração, fosse marcação de teoria da conspiração, tá ligado? É como se eu tivesse falado terra plana e antivax agora, tá ligado? Porque o termo foi muito deteriorado ao longo do tempo. Mas, uma das características que o Terry Eagleton, que é um grande autor marxista sobre literatura, fala, é que o aspecto da produção de arte, literatura, cinema, etc., é a prospecção
de fato, culturalmente causar impacto social para provocar discussões políticas. Porque o ato de ter consciência de classe, isso é muito parecido com a noção woke, nesse sentido da questão da consciência de classe, para provocar a consciência de classe, precisa que esses temas estejam em voga na sociedade para que ambos os lados discutam e, através do processo dialético, consigam chegar às percepções das contradições do sistema capitalista. Então, não é uma coisa que eles não sabem, Beto Ribeiro. Muitos deles não somente o sabem, como eles necessariamente provocam esse tipo de discussão política social para, de certa forma, intensificar as contradições do capital e, sei lá, provocar revoluções ou então provocar discussões socialmente estabelecidas para que nós não tenhamos preocupações tão pouco com a noção da arte, tão pouco com a noção da ciência, mas, inclusive, casa com um e-book nosso que a gente lançou recentemente, que está aí o link na descrição, Crenças de Luxo. Eu peço a vocês que consumam, já que você não vai comprar o Anti-Woke, que supostamente é caro. Eu não acho o livro caro, não acho livros caros no geral. Mas, principalmente quando eu tenho interesse no assunto. Mas se você não quer comprar o Anti-Woke, tem um livro aí na descrição chamado Crenças de Luxo, que incorpora ainda mais ao livro do Anti-Woke, ou ajuda você a entender o tema do Anti-Woke, já que você pode ter algum tipo de dificuldade para entender a prima facie qual é o assunto que está sendo discutido desse livro e se o livro é bom ou não. Então você pode dar uma bisoiada no livro Crenças de Luxo, que está aí na descrição. Custa apenas R$10, tem 60 páginas e é um livro de incrível facilidade de entendimento, beleza? Essa noção da crença de luxo e essa provocação das discussões políticas que fogem dos aspectos reais daquilo que nós podemos alcançar e está no núcleo da nossa capacidade de agência, ou seja, essa nossa liberdade é somente uma projeção de possibilidades e não a efetividade da ação. Por quê? Porque a ação nada mais é do que exercer as ideias no campo da vida, no campo da materialidade, no campo da física. E o que compõe as nossas ideias são as informações que nós recebemos. Então, a partir do momento que nós não temos formações no campo científico, não temos informações e estudo no campo da ciência, filosofia, sei lá, qualquer área, cinema, arte, etc., nós não agimos em torno dessas compreensões e provavelmente tomaremos as piores ações possíveis ou as que não obtêm o máximo de resultado possível. Quando nossas ações são povoadas, nossas ideias são povoadas por esquemas de discussões políticas, naturalmente a nossa discussão vai ser política e a nossa agência vai ser política. Então é por isso que a partir dessa questão surgem as formas de politização da vida privada, que é o aspecto do woke, que está contido aqui no livro do Anti-Woke. Nós vamos soltar, inclusive, um livro, um e-book sobre capitalismo woke. Vai ser um livro que vai sair depois de amanhã, tá? Eu não sei que dia é hoje, mas vai sair depois de amanhã. Depois desse vídeo aqui, próximos 2 vídeos vai sair esse livro. Então, o campo da agência do sujeito fica completamente voltado para uma politização da vida privada. Ou seja, tudo aquilo que circundeia o processo artístico, aquilo que atinge a massa, aquilo que inclusive vai atingir os supostos intelectuais, vão compor apenas crenças de luxo. Eles fogem do âmbito da informação, eles fogem do âmbito da ciência, eles fogem do campo do conhecimento e do estudo. E é completamente voltado para um aspecto de massificação e intensificação política. Essa é a propensão woke. A propensão woke é criar e gerar discussões no cenário público homogeneizadas no globo. Então, pode ver que hoje nós temos uma discussão sobre, sei lá, a questão woke, que é a mesma discussão que tem nos Estados Unidos, é a mesma discussão que tem na Europa. As pessoas estão discutindo imigração, porque são agendas que estão circulando o mundo inteiro, e o aspecto dessa questão woke é conseguir gerar essa dramatização, essa forma generalizada de discussão sobre política, que vem através da produção artística. Como eu falei, é uma coisa que o Terry Eagleton trouxe e que foi bastante incorporada na sociedade no geral, nos militantes, nos supostos intelectuais. A grande discussão é sobre engenharia social, é sobre como mudar a sociedade, é sobre como ter acesso a determinadas coisas que o agente sozinho não pode resolver, e necessariamente ele precisa buscar a política, buscar partidos, buscar organização para então intensificar os aspectos da política, e política nada mais é do que guerra por outros meios. Então essa é a ideia, é causar revolução a partir do campo da discussão, intensificação, polarização, que as pessoas falam tanto, nada mais é do que resultado da politização da vida privada.
Começa, né mesmo, com a nossa querida Feminazi. Desculpa, a nossa querida filha do Gael Arraes. Eu errei, porque a sonoridade é muito parecida. Ela tá dando um resumo da vida do Boze, dizendo que ele era apenas uma subcelebridade idiota, falando merda em programas de TV, igual qualquer pessoa hoje em dia com uma conta no Instagram. Você não tem essa fantasia de duas mulheres na cama. E aí temos a famosa passeata, o gigante acordou! Ah, desculpa, não era essa. Idiota. Não era essa passeata idiota que não deu em nada, era outra. A passeata dos 20 centavos. Ah, não era essa também. Era outra passeata inútil. Era passeata do que mesmo? Ah, alguma dessas. Quem liga? Nenhuma serve pra nada, né mesmo? E aí a protagonista do filme, igual, certo? Nossas emissoras de TV locais, né mesmo? Reportam que nessa passeata foi a maior de protesto do Brasil inteiro. A gente tem que acreditar, né? Quem vai contar? Eu digo, em minhas palavras, seria a maior reunião, certo? De idiotas que querem encher a cara e encontrar alguém pra transar. Não há nada como o nome de reunião de idiota. Agora que a Ia vai falar, tô ficando puto de a canção de Ia falando, tá, né? Odeio Ia falando. Sim. Dá pra ver claramente com a Ia. É chato. É chato. Essa questão que o Beto Ribeiro tratou é uma questão muito importante que tem a ver de novo com as crianças de luxo. Veja, as pessoas elas saem supostamente pra resolver um problema político e terminam em bebida e sexo. Tá ligado? Ou seja, o ato de ir pra manifestação é somente uma pseudo-justificativa de autossabotagem pra você realizar atos de uma forma justificacional pra você mesmo, pra você não se sentir mal, tá ligado? Então é por isso que é muito comum. É só você parar pra pensar o quão contraditório é. Você vai pra uma parada de mudança política e simultaneamente as pessoas estão consumindo cerveja. É tipo como se fosse uma micareta, tá ligado? Ou então um carnaval fora de época. Essas manifestações, no geral, elas parecem muito carnaval fora de época. As pessoas bebem, as pessoas brigam, literalmente brigam, e elas transam. É um carnaval fora de época. É basicamente isso. Por que um carnaval fora de época? Porque todos nós, quando saímos na rua pra fazer algum tipo de manifestação, sabemos que no final do dia não vai mudar nada. No final do dia, nada do que nós buscamos será atingido. No final do dia, nada do que você tem como propensão pra fazer um protesto vai ser adquirido. O político vai exercer nada do tipo. Ou, se alguma coisa acontece, na verdade vai no sentido inverso da tentativa do protesto. Então aquela protesto lá de 20 centavos, hoje a passagem tá muito mais alta do que 20 centavos. Que eles estavam exigindo na época, tá ligado? Vários políticos e várias pessoas tomaram a frente do protesto, ganharam votos, foram eleitos e hoje estão lá mamando na caceta do Estado infinitamente. Nada aconteceu, mas naquele dia as pessoas transaram, brigaram, beberam cerveja, curtiram um carnaval fora de época. Muitas delas pegaram, inclusive, atestado para depois não trabalhar, porque apanhou, porque, sei lá, pegou doença. Ou seja, nada muda, feijoada. As coisas continuam iguais. Botas agendado com encher a cara. Mas tem. Tem vários. Caralho, escutou tudo, hein? E aí essa garota, filha do Gael Arraes lá, que é bonitinha e boa atriz, né? Certo, aí ela... Sabe quem é Miguel Arraes? Sei. Sabe? Da família dos Arraes lá? Não, aí não. Família, bagulho assim não. Daquele cara Arraes foi governador de Pernambuco, tempão. Cara, não me é estranho, porque você já comentou uma vez sobre isso. Mas os Arraes eu particularmente não conheci, não. É um feudo, tá? A família que controla um feudo lá no Nordeste. Foi um tempão. É só isso que faz filme no Brasil, tá? Sim, é só pessoa muito rica. Walter Salles, filho da... É só cara rico também. É só rico político. De família política. Só isso. Só esse pessoal que faz filme. Ela é a protagonista, ela sai direto da passeata pra onde, galera? Pra uma balada. Eu falei, essa passeata é o esquenta da night, não é mesmo? Da balada. E aí, nessa boate aí, né? Alguém fala boate? Desculpa, galera. Cara, balada é o ato de você ir na balada, né? Você chama a saída balada aqui. Se eu falo boate, é pra falar o quê? Danceteria? Nem sei. E aí lá eles usam drogas, é óbvio, não é mesmo? Quem não sabe disso? E aí eles resolvem fazer uma nova apresentação artística daquelas das faculdades, que consiste aí em putaria, não é mesmo? Nudez gratuita e nenhuma arte de verdade, ou talento. Essas são as apresentações artísticas de hoje em dia. E aí muitas cenas de psicodelia baladial. Imagina que... Qual foi aquele filho da puta que escreveu um livro sobre como é importante pro artista, o intelectual usar droga pra abrir a mente? Foi o Aldous Huxley.
É. Percepção da mente, céu e inferno. Sim. Esse Aldous Huxley, ele fudeu a porra toda pro artista, velho. Sim. A família dele, no geral, tem muita influência. Você falou dos Arrais. Sim. O Aldous Huxley, ele é neto de um cara muito importante na biologia. Esse cara, ele fudeu a porra toda, velho. Sim. Antes, pode falar. Principalmente artistas mais jovens, que não necessariamente são influentes, eles acabaram tomando esse viés dele. Eu posso citar um que ficou muito famoso por bastante tempo, e eu particularmente gosto bastante dele, que é o Jim Morrison, que é o carinha do The Doors. E pra mim ele é o rei do rock, sinceramente, na vivência, né? Eu li a biografia dele e eu gostei. E ele foi muito influenciado pelo Aldous Huxley, principalmente por causa desse texto dele, Céu e Inferno. Ele fala sobre psicodelia, sobre como o artista ele pode acessar novas camadas do consciente e das suas percepções criativas a partir de drogas. Aí ele vai citando exemplos lá de ayahuasca, esse tipo de coisa. De maconha do caralho. A grande pergunta que fica é, tipo, quantos desses caras não seriam muito mais geniais se não fosse esse consumo dessas drogas, tá ligado? Sim. As pessoas nunca levam isso em consideração, principalmente na arte, criatividade. As pessoas falam, ele é muito triste, muito depressivo, e não sei o quê. E aí é por causa disso que a arte dele é boa. Não, às vezes se esse cara tivesse uma vida boa, talvez ele fizesse a arte melhor. Talvez se ele não tivesse morrido tão jovem, como a maioria das pessoas falam, né? Como morreu jovem, ele se expressou mais rapidamente, ele teve mais intensidade na sua expressão. Não, às vezes, tipo, se o cara tivesse permanecido mais tempo, como o Mozart, por exemplo, ao invés de ter morrido, sei lá, com 35 anos, se ele tivesse com 35, 40, 50 anos, ele poderia ter produzido mais. Como foi o caso de Beethoven, que viveu um pouco mais, e no final da vida ele produzia as melhores obras, entende? Então, tipo, normalmente esses caras têm uma percepção muito estranha sobre a criatividade. Tem sempre uma intensidade sobre ou drama, no caso, tristeza, ou droga. E aí, como você falou, influenciada pelo Aldous Huxley. Porque, tipo, Pitágoras não usava droga pra isso, né? Aristóteles não usava droga pra isso, Platão não usava droga pra isso, Mozart não usava, Beethoven não usava, Vivaldi não usava. Sim, Bach não usava, tá ligado? Então, tipo, Da Vinci não usava. É mais fácil você fazer uma associação na história, e isso quem faz é o Leon Tolstói, no livro dele sobre a história, sobre a arte. Tolstói? Sim. Ele fala sobre história? Sim, ele fala que o problema da questão da arte ter caído tanto, isso na época dele, ele não chegou a ver nada do moderno. Na época dele, o caimento seria de acordo com a falta de artistas produzirem para Deus. Então, quando o artista passou a produzir para ele mesmo, colocando o nome dele nas obras, teve um decaimento muito grande do que seria a concepção de arte. Porque você não faz algo mais grandioso, belo para um ser transcendente, mas para pessoas mundanas, materiais. E ele critica tudo isso, ele acha tudo merda. E ele cita grandes autores, grandes pintores e enfim. Tipo, houveram mais gênios que não consumiram, grandes gênios que não consumiram drogas pra conseguir produzir do que os que usaram pra fazer, tá ligado? Aqui um filtro. Sou eu, galera, de balinha. Beijando outro cara. Vamos ser livre, porra. Imagina, nem se me matasse eu estaria num lugar desse. E lá, nesse lugar, é perfeito pra todos esses esquerdalhas discutirem como salvar o Brasil. Yeah! Sabe como é que eles acham que tem que salvar? Fazendo várias surubas, é claro. Eles falam. E o Brasil é o país do carnaval. A gente vai fazer uma suruba, vai resolver isso tudo. Ou se guiando pelo horóscopo, pelos astros, Marte retrógrado. Vamos, galera. Uhul! E aí, a galera, um esquerdomacho desse da pior espécie, eu julgo, não é mesmo? Um desses atores da Globo, que se não é o Shai ou o Cauê, ninguém sabe o nome. É qualquer um deles. O esquerdomacho meio nerd. Se afaste desse. Esse elétron aqui, ele só existe quando ele é observado. Começa a falar um monte de merda sem sentido, né mesmo? Pra tentar carcar a protagonista. E aí assina o título do filme, Bom Transe. Que eu acredito é só o que os atores, produtores e diretores fizeram no set de filmagem dessa produção. Transe, em vez de fazerem um filme decente, talvez, não é mesmo? Mas vamos lá. E aí, depois disso tudo, eu acho, não é mesmo? Não sei qual é a linha do tempo exata, se é cronologicamente correta, mas vamos fingir que é, não é mesmo? Aí logo depois disso, sabe, ela tá com a cara de ressaca em alguma espelunca dessa, que ela chama de lar, talvez em Copacabana, nem sei, ou Santa Teresa, são os lugares que eles adoram. Ela tá lá com esse cara da festa, não é mesmo? Aí chega outro esquerdo sacudo típico, não é mesmo? O vagabundo com violão. E ela já sai beijando
beijando esse cara. Ele chega, ela já sai agarrando ele na frente do outro chifronésio momentâneo, Cornelius Freak. E aí ela conta toda animada pro idiota do violão, não é mesmo? Todo o script que o outro usou pra carcar ela na noite anterior, na festa. É assim que é a juventude hoje em dia, galera. Não. Tudo bem que eu sou velho, né? Mas não pra mim. E aí é típico discursinho que ele usou, né mesmo? Olha no meu olho, certo? Vamos viver um momento cósmico, física quântica, toda essa palhaçada que a gente já conhece, né mesmo, garotas? E esse é daqueles filmes, galera, trabalhão da faculdade mesmo. Um puta trabalhão desses de final de faculdade. Puta que me pariu. Câmera parada, né mesmo? Diálogos horrorendos, certo? Meio com cara de improviso e os atores meio com cara de fedorentos, certo? Que não tomam banho há séculos. E aí parece aí, pela narração da nossa querida filha aí do Gal High, certo? Que apesar do Bozo tá sendo quase eleito, ela, paralelamente, olha só, está vivendo uma grande história de amor. Como é possível? Eu tava vivendo uma história linda. De amor. E esse, galera, se prepara. Se eu for assistir esse filme, vai ser um daqueles, certo? Sobre o pior tipo de trisal. Esse é um filme de comédia? Aparentemente, sim. Zoando o pessoal da esquerda? Não sei se foi a intenção. Talvez ele só tenha sido mal feito. Mas pela estética do filme ali, que ele citou, filme parado, uns comentários meio jovens e tal, talvez seja só inspiração em filmes argentinos. Atualmente, dos anos 2000 pra cá, filmes argentinos estão crescendo nesse tipo de produção, só que eles fazem bem feitos. Pra quem quiser ver, tem um filme que é bem parecido nesse sentido, que é o Medianeiras. Por que tu tá pegando tanto? Eu tô pegando no meu peito, pra quem não tá vendo. Eu tô com um caroço no meu peito, eu acho que vou morrer. Cara, por que tu tá pegando tanto no peito, cara? Meu Deus do céu. Tem um filme chamado Medianeiras, que é sobre Buenos Aires, numa era de amor, uma porra assim, na internet. É um filme sobre pessoas jovens que se encontram na internet e vão viver e tal. É um bom filme. E tem uma estética muito parecida com isso aí. Muito provavelmente esses caras estão inspirados pelos filmes argentinos, porque eles têm uma certa relevância. O Malboro tá rindo porque eu tô pegando no meu peito aqui. Embaixo do meu peito tem um caroço. Esse daqui é melhor que o filme ali, tá? Possível. 2 sacudos e uma vagina. Esse é o pior. Aliás, esse poderia ser até o nome do filme, hein? Esse é mais interessante que esse. 2 sacudos e uma vagina. Esses dois caras que moram com ela são 2 versões do mesmo Gregório. Só pra dizer que você tá, enfim, com o corpo super empoderado aí com esse vestidinho mais curto aí. Ele toca violão enquanto ela dá pro outro cara no quarto. E ele na sala tocando violão. Uma merda doente mesmo, de vomitar. E aí depois, é claro, né mesmo, dessa descarga sexual, né mesmo? Eles continuam a luta do jovem revolucionário brasileiro, né mesmo? Que aparentemente consiste em encher a cara em algum boteco idiota com um bando de jovem inútil e o Caio Blá falando um monte de merda. E aí eles entram, certo, numa discussão no bar, vários jovens discutindo, não é mesmo? E toda essa cena tem a cara de... Sabe quando o diretor fala, galera, o conflito é esse. Vocês querem isso, eles não querem, certo? Então vamos lá. Improvisa, galera. Nesse feeling. E aí é tudo isso. Um vômito do Lars von Trier, talvez, sei lá. E aí só pra deixar o filme um pouco menos baixo astral, que eu achei admirável. Foda, Lars von Trier. Ele é bom? Não. Não? Ele é um diretor bem pra quem se considera culto e entende de cinema. Eu acho interessante, porque ele tem um filme chamado Elefante. Ele já participou de clipes de música também, de rap. Mas ele não é muito bom, não, sinceramente. Eu gosto do Caio Blá. Ele citou ali o ator. Ele fazia o filho do comendador na novela Império. Eu sou um grande conhecedor de novela. Eu sou um grande conhecedor de novelas brasileiras, só pra constar. Devia ter um quadro, baiano falar de filmes enquanto pega. Eu acho que ele tem um filme chamado Melancolia também, que não é bom, não. É só pra quem acha que é culto. E eu tô pegando no meu peito, meu irmão. Caralho, eu vou morrer. Vai tomar no... Tá preto. Parece que tá... Bem aqui. Bento Ribeiro. Vocês não estão vendo isso. Só fazendo adendo aqui antes disso. Essa questão das crianças de luxo, que é principalmente um tema sobre psique, tá ligado? Psicologia. Ela caracteriza-se, como eu falei anteriormente, por esse desvio
que as pessoas buscam para realizar certos atos que normalmente são inibitórios. Interessante. De maneiras comuns, tá ligado? Interessante. Essas pessoas tentam usar esses atos políticos, supostos atos políticos e determinadas crenças em relação à modificação do mundo, como pressupostos para meio que soltar esse aspecto de uma certa castração, certa repressão que a pessoa tem em torno da execução desses atos. Então, por exemplo, se essas moças que vão essas questões políticas estivessem dando para 2 caras, 3 caras do mesmo grupo, sem esse aspecto da questão da política como sendo a mudança da realidade, etc., como sendo algo muito grande, que é justamente o projeto de substituição da religião, tá ligado? Então, por exemplo, você deixa de exercer determinados atos porque você ama Deus, tá ligado? Você não quer pecar. Você busca um certo nível de consciência e realização em si mesmo pra não cair em determinados vícios, como tipo assim, cara, Deus tá me olhando, tá ligado? Porque sem Deus tudo é permitido. Dostoiévski. Exatamente. E como sem Deus tudo é permitido, a partir do momento que você tira Deus da jogada e tudo não pode ser permitido, nós substituímos isso por algum aspecto. Essas pessoas substituem pela política. E a política é um instrumentário para você conseguir realizar determinados atos que você não exerceria se não tivesse o ato religioso envolvido. Então, por exemplo, muitas pessoas se casam. Por exemplo, São Paulo cita nas cartas lá dele, por exemplo, quão bom seria que nenhum homem tocasse no corpo da mulher. Mulher alguma. Mas, se seu corpo ferve de desejo, case-se. Para você poder realizar os seus atos sexuais em prol da procriação, porque tudo que Deus cria é bom. Então, o próprio ato sexual, casado e buscando a procriação, não seria algo ruim. Não é algo ruim, é algo bom. Então, o aspecto da politização tem esse mesmo caráter. Se você não tem esse aspecto de mudança do mundo, de transformação da realidade, a pessoa automaticamente perceberia que aquele ato que ela tá exercendo não é pra algo bom. Tá ligado? Tipo, o nosso próprio corpo, nossa própria forma de reagir, a própria forma que a química da mulher funciona, do homem funciona. Por exemplo, o homem, quando ele se masturba, depois da masturbação, normalmente ele se sente triste depois da masturbação. Sim. E isso tem uma explicação científica, tá ligado? São os neurodepressivos. Eu tenho um nome específico, mas é basicamente neurodepressivos. Depois desse ato que você exerce da masturbação, por não ser um ato sexual comum, que tem a liberação de outros hormônios. Sim, não tem um envolvimento entre as duas Exatamente. partes. Que geram outros tipos de hormônios. Sim. E aí você não tem os neurodepressores, tá ligado? Neurofoda-se. Não causa essa tristeza, tá ligado? Já na masturbação causa. Já, por exemplo, na traição, também causa. Porque quando você tá ali, você tá com a consciência em outra coisa, que você tá fazendo um ato errado, e a percepção sua desse ato errado que você tá promovendo anula ou produz outros hormônios que voltam para a questão dos neurodepressivos. Neurofoda-se. Neurofoda-se, negativos. Então tem uma explicação neurológica para isso, tem uma explicação física para isso. E, como eu falei anteriormente, pelas pessoas não saberem dessas questões, eles acham que, por exemplo, essa explicação que eu dei é uma explicação religiosa. Para mim, tem um aspecto religioso. Eu acho que foi Deus que colocou isso no mundo. Sim, sim. Mas mesmo que você for observar apenas no mundo fisiológico, continua a mesma afirmação. A afirmação reside-se, tá ligado? Existem esses fatores objetivos para que esse determinado tipo de conduta cause um determinado malefício. E isso foi percebido por muitos autores, tanto marxistas como pós-modernos, que você precisa dar uma consolidação de significado para as pessoas. Porque se você dá significado para essas pessoas, não há luta, não há modificação. E o Jung fala isso, por exemplo. Essas questões coletivistas, políticas, eles têm um aspecto de substituição da religião, porque ele busca um afastamento seu das suas ações para um mundo que você ainda não está vivendo. Por isso que é transformação, tá ligado? Então, por exemplo, é muito comum em determinadas narrativas políticas, na verdade é a regra, que quando você vai falar alguma coisa muito forte, muito poderosa, que você não pode falar individualmente, você fala no nós. A diferença entre nós, eles, eu e tu é muito grande. Sim. Então, por exemplo, se você vai ver um político que vai falar, o Bigodudo, por exemplo, quando ele ia falar sobre ir atrás dos judeus e caçá-los, ele falava, nós, como povo alemão, temos que ir e fazer tal. Agora, quando ele falava do poder e quem ia tomar a decisão, era eu. Eu vou
Entende? Então, quando é uma coisa que precisa ser anexada a mim e que não tem uma relevância de culpabilidade, é eu. Quando é algo que é ruim, mas que é necessário, se torna nós. Sim. Então, nós como povo, eu como dono, eu como detentor do poder, tá ligado? E isso é uma configuração muito comum para esse tipo de coisa. Então, pode ver, por exemplo, quando essas pessoas intelectuais, progressistas, de esquerda e de direita também, eles vão falar de modificações que precisam de certos atos repressivos, mortes, etc. Eles falam que, tipo, nós temos que fazer isso, nós buscamos, o proletariado precisa que pela nós nossa façamos causa. isso. Nossa causa, nossa luta. Uhum. Tanto é que tem essa noção do minha luta, do Sim. Hitler, tá ligado? Então, esse é o aspecto. Uhum. Então, essas questões sexuais, essas questões das drogas, elas só são validadas a partir do momento que você aceita os fatores de politização e de religiosidade em torno da politização que permitem que esses determinados atos aconteçam e que você não sinta, o seu corpo não fique depressivo com esse ato sendo exercido. Só que, mesmo esse tipo de coisa acontecendo, as pessoas continuam ficando tristes. Porque parece que falta algo, porque essa mudança, como é em vida, ela não acontece. Então você vai no aspecto de frustração, porque a busca, por exemplo, você votou no PT, fez a manifestação pelos 20 centavos lá. Aí passa a lei e depois aumenta. Frustrei. Sim. A passagem hoje em São Paulo deve estar uns 5 reais. Então, só que vai frustrando vez a vez. O Lula assumiu, nada mudou. O Bolsonaro foi eleito e parece que as coisas estão ficando piores, tá ligado? Então esse ato de frustração vai se acontecendo. Por quê? E aí o Nietzsche tem aquela questão niilista, etc. Porque as pessoas vivem pra essa vida agora. E como a modificação não acontece, o ato justificacional do aspecto da seita, da religião, da política, ele precisa de alguma coisa para suprir isso. Então é por isso que as pessoas precisam estar no grupo de WhatsApp constantemente, Telegram, WhatsApp, YouTube, consumindo, falando daquele tema, como é necessário, e se drogando, e transando. Por quê? Para constantemente ficar buscando doses de dopamina para conseguir superar os efeitos da frustração. Então é por isso que mesmo você tendo esse aspecto, vai causando esse ato depressivo na pessoa, de tristeza. Mas o que eles usam para substituir essa tristeza? Eles usam para substituir essa tristeza o ato justificacional que as coisas não estão acontecendo por causa do seu adversário. Então não é porque a sua ação não funcionou, é que a ação do outro foi mais forte. O outro impediu que essa ação fosse acontecer. Eles impediram que nós consigamos vencer. Então esse ato justificacional é a todo momento ficar justificando o porquê não aconteceu, o porquê não está vencendo, e que na verdade a proposição para você conseguir atingir e eliminar a frustração é conseguir cada vez mais poder, cada vez mais pessoas, convencer cada vez mais pessoas, conseguir cada vez mais votos para conseguir suprir o outro lado que é o inimigo, e um nutrindo o outro ao mesmo tempo, ficam nessa guerra política constante e interminável. Porque como o Carl Schmitt, que era um autor que chamam de cachorrinho do Führer, usava justamente para justificar o campo da política. A política é a guerra por outros meios. Então, o aspecto da democracia, o aspecto do Estado é compreender que dois grupos vão se confrontar, um confronto basicamente infinito entre os lados, com essa noção dialética, e que para você vencer o outro lado, você precisa vencer e continuar convencendo as pessoas para que o seu adversário nunca consiga vencer. E o seu adversário quer te vencer. Isso não termina, tá ligado? Então esse ato de frustração é vencido por essa continuidade de participação e renovação do discurso. Todos os dias. Então você pode ver que uma pessoa que fala muito de política, ela tem... O que ela segue no Twitter é sobre política. No YouTube é sobre política. No WhatsApp é sobre política. Sim. No Casa do Cara é sobre não sei o quê. E isso é a noção dos algoritmos, tá ligado? E a culpa não é do algoritmo, a culpa é do agente. O agente faz esse tipo de coisa pra perpetuar essa noção, tá ligado? Por exemplo, no Brasil, o brasileiro consome mais internet do que japoneses, alemães e ingleses juntos. O brasileiro é o segundo maior consumidor de internet do mundo. Tá ligado? Então, o Brasil hoje, na minha compreensão, é o país mais politizado que existe. Quanto mais tempo as pessoas estão na internet, mais elas estão se privando em bolhas, e a tendência é que, quando disserem assim, não se fala em outra coisa aqui no ônibus, seja verdade. Sim, interessante, porque de certa forma eu vejo essa politização em todos os lugares mesmo. Você falou dos algoritmos, pra mim não aparece muito política, e é muito por minha causa, tá ligado? Porque eu não acompanho esse tipo de coisa. Mas no que eu acompanho de arte, comédia, coisas de cultura mais simples, mais mundanas, cotidianas, aparece muito a questão de politização. Quando eu acompanho alguma coisa de comédia,
Você vê que o show de comédia, stand-up, ele virou basicamente um palco para pessoas proliferarem suas teses políticas, sejam boas ou não, e ficam falando piadinhas com um grupo específico que eles denigrem, e aí o resto do pessoal aplaude. Não tem mais aquela sensação do artista ou da pessoa tentando se expressar, fazer comédia e tal. Tudo que eu vou acompanhando, seja de filme, seja de literatura, ou de canais que falem sobre cultura, tá sempre envolvido em política. Quando a gente acompanha coisas sobre woke, por exemplo, o pessoal aí conversando e tá sempre envolvendo alguma questão política, que às vezes não tem nada a ver. Às vezes só não tem nada a ver, mas tá tudo virando política. Então eu concordo com essa parada aí, tipo, o Brasil é um dos países mais politizados mesmo do mundo. Tá virando coisa pessoal, coisas de pessoas saindo das suas famílias, no caso, parando de falar com familiares por causa de política. Isso tá num nível muito, muito extremo mesmo. Mas é porque, por exemplo, o católico, Uhum. o cristão, ele a todo momento precisa pensar se ele tá pecando. Pô, você precisa estar se vigiando, tá ligado? Uhum. Não a todo momento, mas no final do dia você faz uma reflexão sobre a sua vida, você precisa pedir perdão e tal, você tem um ato de confissão, etc. E isso, essa questão da politização, de tornar o Estado confessional, como Jung fala, o Estado de confissão, né, o Estado confessional, a todo momento a politização, o principal aspecto da politização é que você se comportar tal qual um religioso. Então, eu preciso estar pensando, pô, será que... Como é que tá o preço da passagem? Porque tem ônibus, tem metrô, quantos abusos acontecem no metrô? O que podemos fazer para modificar isso? Ok, precisamos pensar sobre isso. Alguém vai pensar. Não é todo mundo que precisa pensar, tá ligado? Uhum. Algumas pessoas precisam pensar sobre isso e quem se preocupa que lide com isso. Mas o seu ato cotidiano, constante, tem que ser pensando em mudanças políticas. Então, por exemplo, se um Uber, isso é um caso que aconteceu bastante na época do Bolsonaro, a pessoa via um Uber e ele pesquisava o perfil dele em algum lugar e via que ele votou no Bolsonaro, a pessoa ela entrava no carro do Uber com medo e avisando a localização dela porque ela achava que ela podia ser abusada sexualmente. Caralho. As pessoas buscando ver, essa pessoa que eu tô contratando, essa pessoa que eu trabalho é do quê? Bolsonarista? Essa pessoa vota em quem? Tá ligado? Uhum. Eu vou me relacionar com essa pessoa? Essa pessoa, e veja, essa pessoa é má por ser desse quadrante político, tá ligado? Sim. E ela pode me fazer mal. Cara, isso é incrível. Eu sei que é meio louco assim, mas eu vou trazer um caso, que é o caso da Xuxa. Ela tinha uma irmã e, tipo, conviveu a vida toda com essa irmã, tá ligado? Relação boa, aparentemente. A vida toda. Uma morava nos Estados Unidos, a irmã, que não é a Xuxa, no caso, e a Xuxa aqui no Brasil e tal, se falavam. Só que aí quando deu a época, a era Bolsonaro, que tava lá pra se eleger, a irmã demonstrou apoio ao Bolsonaro. E a Xuxa parou de falar com a irmã. Sim. Acontece que isso ficou por bastante tempo, a ponto que a irmã morreu e a Xuxa não falou com ela esse tempo todo. Depois eu sei disso porque ela fez um relato falando que se arrependeu disso. Porque é foda, tipo, ela parou de falar com a irmã. Sim. Por anos. Porque ela voltou no Bolsonaro. Porque ela apoiou algumas ideias do Bolsonaro, entende? Então, tipo, eu sei que é bizarro assim, mas tá difícil esses casos, cara. Tá difícil. Mas é só ver quantos relatos de grupo de WhatsApp das pessoas brigando, Uhum. por família se confrontando, tá ligado? E o pior, entre aspas, o pior disso tudo é que às vezes só não é verdade. Tipo assim, alguém que vota no PT não necessariamente é comunista, e se o cara se diz comunista, não necessariamente ele sabe o que é o comunismo. E se ele sabe o que é o comunismo, não quer dizer que ele sabe em sua totalidade, nem conhece isso profundamente. E somente quando ele conhece profundamente que ele sabe o que é um ato revolucionário, por exemplo. Uhum. Um conservador, ele só vai lutar contra certos caráteres da liberdade no campo político se ele conhece o conservadorismo, mas de qualquer maneira isso é massa de manobra. Os dois lados se identificam e acreditam que um e o outro são massa de manobra, tá ligado? Só que eles acreditam que são massas de manobras conscientes. Então, tipo assim, eu estou conscientemente querendo privar a sua liberdade. Eu sou conscientemente mal. E os dois lados acreditam nisso, tá ligado? Só que é uma contradição. Simultaneamente ser a massa e simultaneamente conhecer profundamente quais são as conclusões das afirmações políticas. O que é contraditório, tá ligado? As pessoas que são militantes, são a massa, elas não conseguem ter a percepção do grande finale em relação às compreensões políticas dos atos políticos. Porque a compreensão é que se é massa, é homogêneo. E essa homogeneidade não tem essa compreensão de divisões
Tá ligado? Tipo, a massa, ao mesmo tempo, ela não é... Quando você tem esse aspecto de individualidade, você já não participa mais da massa. Você participa de outro grupo, você é uma pessoa individual ali. Já a análise de massas é como todos ali repetem os mesmos jargões. Todos eles ali têm a mesma forma de justificar as coisas. Tá ligado? Então, são duas questões contraditórias, mas as pessoas interpretam dessa maneira. Então, isso faz com que a discussão tente ser maior do que ela realmente é. Então, por exemplo, a pessoa, ela estuda um pouquinho mais, ela vê um vídeo do Olavo de Carvalho. Aí ele viu o Olavo usando termos que ele não conhece muito bem, mas ele usa esses termos pra questionar o outro. Só que o outro, ele não entende esses termos. E ele vai tentar... Essa noção de filosofia da linguagem, tá ligado? Do Klein. Tem um proximal e tem um distal. Ele vai se aproximar do significado corrente que ele pode associar. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma sentença que as palavras me são entendíveis, mas não compreensíveis no seu contexto usual, conceitual, naquela discussão, eu vou buscar ela e associar aquilo que está mais próximo daquilo que eu estou entendendo da frase. Então, a pessoa traz uma tentativa de argumentação mais elevada, mesmo sem saber utilizá-la. Então, não tem esse valor conceitual dentro dela, mas apenas a sua aparência. Ela leva para outra pessoa. A outra pessoa também não tem estudo, ou não conhece os termos, ou não conhece a discussão. Ela aproxima para o que ela acha que a outra pessoa está falando. E os dois ficam discutindo sobre coisas que eles não entendem. E, simultaneamente, a conclusão quase sempre vai ser que eles vão discordar. E eles saem com a sensação de, viu, essa pessoa é meu inimigo. Porque ela tá discordando de mim. Eu tô levantando esse ponto, eu queria dizer aquilo, na cabeça dela quer dizer sobre liberdade, sobre manter a sociedade, sobre violência. E o outro entendeu, tipo, a mesma coisa. Ambos os lados dizem que os dois são contra a liberdade. Tá ligado? Ambos os lados dizem que os dois são opressivos. E simultaneamente os dois discutem e os dois saem com a sensação que o outro lado que é o opressor. O outro lado que é o mal. O outro lado que defende a censura. E quando você vai ver, tanto o Bolsonaro no governo dele censurou 8 nos jornalistas. E um bolsonarista diz que ele é contra a censura. E que o Bolsonaro é contra a censura. E o Bolsonaro censurou 8 jornalistas. Tá ligado? Então, tipo, os dois lados, por não saberem os significados das sentenças, não saberem os conceitos que estão sendo aplicados, não estudarem, não buscarem conhecimento, nem nada do tipo, eles discutem sobre termos e discussões muito complexas, repetindo o que eles viram outras pessoas comentando, porque eles estão politizados, e a conclusão automática disso é que o outro é seu opressor, porque você não tá entendendo ele. Você já tá partindo do pressuposto que ele é seu opressor, você compreendeu o que é essa determinada opressão, o significado dos conceitos, e ao ele falar, por vocês dois estarem discordando fortemente, porque os dois estão entendendo duas coisas diferentes, sai-se com a afirmação que já se entra, são dois inimigos. Tá ligado? Sempre sai com a mesma afirmação. Então, tipo, é sempre uma reafirmação constante que o outro discorda de mim. O outro, se eu sou a favor da liberdade, tu discorda de mim, tu é o quê? Tu é contra a liberdade, né? Tu é opressor. Sendo que os dois acham que eu tô defendendo a liberdade. Mas como eles não compreendem os termos, eles nunca vão compreender isso. Eles nunca vão entender esse lado do outro, tá ligado? Toda hora entra uma das famosas piadas do Boze, não é mesmo? Afrodescendente, mais leve lá, pesava 7 arrobas. Uma das piadas sem ser o mandato dele como presidente, tá? Uma que ele falou. Você não vai ter dinheiro do meu mandato pra ONG. PT. Ele é meio assim. No meu mandato não vai ter dinheiro pra ONG. E aí depois eles vão em outra passeata. Ah não, esse é só um show de música mesmo. É porque é tão parecido as passeatas com qualquer show da MPB que eu me confundo. E aí um dos namorados imbecis dela, né? E fala a mesma coisa que eu falei lá atrás. É perceptível isso, tá? É literalmente o carnaval fora de época. Porque não é um ato político, é só uma forma de liberar justificativamente os atos que queriam ser exercidos. Pra não se sentir mal, tá vendo? No meio do show, sobe no palco, certo, do nada e começa a ler um maldito poema que ele escreveu pra plateia, certo? E fuder com a paciência de todo mundo que tá assistindo o filme e todo mundo tá vendo o show. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Um poema, adivinhem só, sobre amar todo mundo. Ai, amigos, blá blá blá, amém. Amém, pessoal. Olha, eu vou te falar, devia ter uma lei universal que se alguém invade o palco em algum show, tem direito de ser abatido por algum sniper. Você não pode fazer isso. Se alguém invade o palco de algum show, ele pode ser abatido. Bento para presidente de 2026.
E aí, sei lá, agora esses 3 filha da puta estão morando junto, ou alguma merda doente dessas. 3 guerreiros, hein, vagabundeando às 2 da tarde em casa, na putaria, tocando violão e cantando músicas horríveis, chatíssimas. Se a vontade foi passar essa sensação que você tá numa eterna roda de violão insuportável, em algum inferno, que é uma espécie de faculdade na USP, certo? Vocês conseguiram no filme. E aí ela transa com os dois, ela transa com todo mundo. E aí ela recebe também, logo depois, uns amigos dela, né mesmo? Pra ver o debate eleitoral em casa, sei lá. E aí eles ficam falando dos signos dos candidatos, eu juro, é isso. O Ciro, ele é escorpião com em touro, então ele é bom de cama. O filme é isso. Sabe aqueles, quando você tem, sei lá, 20 caralhadas, você vai na casa de algumas... Tem umas cortinas coloridas, uma luz... rosa, e aí todo mundo meio deitado no chão, fumando maconha, um projetor ligado. Isso não é o pesadelo que você nunca mais quer viver? É isso, essa cena. E aí todos eles, óbvio, chega uma hora eles ficam chocados com a live que o Boze tá fazendo, né mesmo, no Face. Lembra daquelas que ele fazia? Então, 25 de junho, você bota aí no Google, efemérides. A bandeira caía atrás, nota live. Aí tinha uma biblioteca estranha, né mesmo? Atrás, uma mulher esquisita num laptop do lado dele. Ninguém entendia o que tava... Eu tô aqui na live... contra as outras lives. E aí no meio disso, aquele vagabundo do violão toca mais violão. E eles começam a cantar, óbvio, e dançar. E nem vem o debate, que eles estão tão preocupados com o resultado. Um verdadeiro retrato da nossa juventude atual, alienada, drogada e inútil. E aí ela tem uma reflexão em off, temos... da nossa querida Pati Beijo desconstruída, não é mesmo? De como o Brasil tá tão distante deles agora, enquanto eles estão vagabundeando na praia sem fazer nada. Da zona sul do Rio de Janeiro com seus iPhones. Se aquele cara do Coração Valente visse isso, hein? Como vocês guerreiam hoje em dia, hein? O William Wallace, que ele diria... E galera, não tem nenhuma trama de verdade esse filme, tá? Não tem trama nenhuma. Ele só acompanha a eleição através do olhar desses 3 idiotas, certo? E a campanha eleitoral do Boze, certo? Nesse triângulo amoroso, psicopata. E aí, num momento, não dá nem pra saber o que é mais ridículo, não é mesmo? Certo? Eles cantando esse a capela vagabundo, não é mesmo? Nesses violões e pianos, ou... os Bozominion fazendo essas coreografias de dança patética na época das eleições. Imagina... Buddy. Caralho, cara, se eu conhecesse uma pessoa dessa, eu jamais falaria com ela novamente, certo? Imagina todos eles com a camisa verde e amarela. Buddy, vou votar no Boa. E eles, imagina eles ensaiando isso em casa. Você tá errado, Flávio. A perna é pra direita quando a gente fala Boze. Nossa. E aí temos... né, mais declarações anedóticas do nosso querido Boze, não é mesmo, certo? Sobre como você não muda nada com voto. Você não muda nada com voto. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Boa! É engraçado porque é verdade. E aí ela chega uma hora do filme que ela vai filar rango de graça em alguma comunidade, não é mesmo? Que ela frequenta pra se sentir mais perto do povo. É isso na cabeça desses psicopatas, né? É tipo o nhonho que vai visitar o Chaves. Só que o seu barriga vem cobrar o aluguel, ele não perdoa, não é mesmo? Não importa se o nhonho é amigo do Madruga ou de quem quer que seja. E aí, galera, um amigo dela, dessa comunidade, não é mesmo? Fala pra ela o que ela jamais queria ouvir. Que ele é a favor do Boze, que ele talvez vote no Boze, ele quer votar no Boze, e o contra-argumento dela é simplesmente: que isso? 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 Que isso, novinha? Que isso? Espero que esse vídeo não seja muito contra a esquerda, mas é difícil. Vocês me pediram pra eu ver isso aqui. E é óbvio que esse cara, amigo dela, não é mesmo? Sendo um maldito pobre de direita, o que leva ela, obviamente, a cortar relações com ele imediatamente, como qualquer ser humano normal faria. E apesar dela dizer pra ele que, na cabeça dela, né mesmo, em off, que ela vai cortar relações com ele imediatamente, ela convida. Ah, é. A gente falou disso aí no vídeo, tá? Sim. Tu não tá prestando atenção, não? Eu tava prestando atenção, sim, mas eu tava prestando atenção em outra coisa. Esse filme parece, sabe o quê? Uma releitura mal feita de um filme de 2003. Do Bernardo Bertolucci, um diretor italiano bem famoso, ganhou o Oscar e tal. Ele faz um filme chamado Os Sonhadores, que tem a Eva Green, que é uma gostosa. Ela é conhecida por ser gostosa, é isso. Mas ela fez esse filme aí e tem um caso amoroso com 2 jovens também. E é um bagulho meio tipo liberdade,
efervescência política. Ele fala sobre os anos 1968, que aparentemente tem uma puta importância pra liberdade sexual, esse tipo de coisa. Então parece só uma releitura mal feita mesmo desse filme. Não assisti o filme, então, foda-se. Não precisa assistir, não. E odiarem tudo que ele apoia. E eu vou te falar, aqui ficou claro que qualquer homem ela chama pra casa dela. Qualquer homem. E aí, a galera, acontece, obviamente, o pior debate que você já viu desde o Marçal versus Joe Cadeiras, com argumentos aí mais clichês de ambos os lados aí, pontos de vista mais infantiloides, idiotas possíveis já vistos, não é mesmo? Como ele vai governar pros ricos, né? Ou eu compraria uma arma. Tô usando vozes democráticas de todos eles, certo? Ou você tem preconceito contra evangélico? Check, check, check. É igual um debate eleitoral de verdade, certo? Baixaria, burrice, menos a cadeirada, que aliás tornaria o filme mais maneiro. E o debate... Cara, quando é filme brasileiro, a melhor pressuposição que você pode ter é não assistir. Filme Sim. em geral. Sim. Tipo assim... Hoje, como eu não tô cabendo na cadeira do cinema, é uma experiência extremamente desconfortável pra mim. Então, cinema pra mim é uma coisa muito irrelevante hoje. Uhum. Porque além de ser desconfortável, eu vou ver um filme muito provavelmente muito chato, tá? Uhum. Sim, isso tá certo. Tá ligado? Então, tipo... Tipo, eu posso falar do meu caso específico. Eu gosto de cinema, eu estudo isso, principalmente pra produzir e tal, porque eu gosto do audiovisual, mas eu mesmo nunca fui pro cinema. Nunca pisei num cinema, não. E nem tenho interesse. Assistir essas merdas, ou brasileiras ou de fora, atualmente tá meio ruim. Eu sei que tem gente, tipo, David Lynch, que fala que se você não assiste o filme no cinema, numa sala de cinema, você não tem a experiência do cinema mesmo, mas desculpa aí, David Lynch, você tá morto. Você morreu. Sim, você morreu, você não pode falar mais nada, não. Você Eu prefiro assistir no meu celular, deitado. Deitado é bom. O seu filme, O Elefante, é um grande filme, cara. Assistir deitado é o filme. Homem-Elefante, no caso. Assistir filme deitado é bom. É bom. E série também pra mim... Com a mão no ovo, coloquem a mão no ovo agora. Assistir série pra mim também tá muito cansativo, é a mesma coisa. Eu odeio séries. Eu vou assistir só uma porque você recomendou, que é Mindhunter. Mas fora isso, eu odeio... Eu odeio tudo que é sequencial. Você gostou de Peaky Blinders? Eu gosto das músicas de Peaky Blinders, são boas. Você gostou de Peaky Blinders? São boas. Peaky Blinders é bom. Eu sei, eu imagino que Breaking Bad seja muito bom, mas eu não vou assistir. Cara, Breaking Bad eu não gostei, não. Quais são as outras? Ele tatuou a cadeia no corpo. Eu imagino que seja bom pelo que eu já vi. Como produção cinematográfica mesmo, tá ligado? Tem algumas cenas ali que são meio visuais, eu gostei. Não gostei, não. Mas eu não vou assistir, não. É muito episódio. Agora aquela do cara Tem 2 episódios, é muito. Aquele que faz droga é bom. Qual? Breaking Bad. Breaking Bad é bom. Eu acho que você tá ficando doido. Eu acabei de falar Breaking Bad. É porque eu me confundi com aquela que o cara... tipo Breaking Bad, o nome. Só que o irmão vai pra cadeia, o outro vai pra cadeia pra salvar o outro irmão que tá na cadeia. Não, isso aí é doideira, eu não sei nem o que é isso, não. Mas é tipo Breaking Bad, o nome é tipo Breaking Bad. Minha avó gostava dessa aí. Eu acho que eu sei qual que é. A gente tá fazendo cinema humor nonsense. O quê? Eu não sei, tá. O Breaking Bad... Prison Break. Prison Break. Tu viu? Breaking... Mas Prison Break, desculpa, né? É bagulho que passa na Globo. Mas a pessoa fica... Nossa, é muito... Aí vocês vão falar, mas Breaking Bad passou na Record. Aí eu vou falar assim, vocês estão certos. Vocês estão certos. Tu vou assistir 3 vezes Breaking Bad? Prison Break. É horrível. Prison Break é horrível. Prison Break é ruim. Passou na Globo, é um careca que... Tem 2 careca. Que coloca coisa no corpo. É o careca irmão, um careca mais velho, o irmão forte. Sim. Breaking Bad, todo mundo fala, principalmente os americanos, e eu concordo, é a melhor série. Aí eu vi os exemplos lá, só que assim, eu não vou assistir porque são muitos episódios, tá ligado? É foda. Que é Oz. Qual? Oz. Oz? O Mágico de Oz? Não, Oz. Oz. Ozzy. Ozzy. É uma série boa. Nunca assisti, não. Isso é bom. Virei. Mentira. É tipo Carandiru, cara, só que bom americano. Carandiru é bom, cara, tem uma sabotagem. É melhor. E tem um cara lá que é melhor. Tem o Rodrigo Santoro, o travesti. Ele é grandão, né, velho? Ele é grandão e bonito. Fofinho, ele fica fofinho, velho. Sim. Mais escroto. E aí ela inevitavelmente briga com um dos namorados dela, um dos 2 lá, sobre ela ter trazido o inimigo pra dentro de casa. O inimigo, ele é um Uber, não sei se você percebeu. O que ele vai fazer como seu inimigo? O inimigo pra dentro de casa, acidentalmente ele é um negro favelado.
não aceitar a sua viagem. Ah? E aí ele diz que ele é o inimigo sim, porque ele vai votar contra um cara que quer acabar com a cultura no Brasil. E eu achando que esse filme tava tentando fazer isso. Acho que eu errei. E aí depois ela assiste mais vídeos virais da tela do seu celular na net. Aliás, 90% desse filme é isso. Vídeos virais. Cara, eu narrei o que é que essas pessoas fazem. Cortando relações, constantemente vendo bagulho de política. Sim. É por isso que, desculpa, esse bagulho de mostrar a realidade, obras ficcionais que se atém apenas a querer mostrar o que é mais próximo, é tão ruim que chega a ser absurdo. Com o Terry Wrigleyton, amigo. Esse bagulho de querer mostrar a realidade. Normalmente a arte, eu concordo com o Tolstói nesse sentido, tem que ser algo para engrandecer. É por isso que normalmente algumas obras específicas perduram por tanto tempo. Agora, se a sua trama é tipo... Nossa, ele tá usando a minha escova de dente, eu estou triste. Porra. Nossa, tá chovendo. E isso é ruim, e aí ambientalismo, índios. Você fala, porra, man, qual que foi? Você vai ler um livro sobre algo tão simples do dia a dia, assim, briga de casal. Pô, isso é pequeno, sabe? Ainda mais pra arte, que normalmente é uma expressão humana. É por isso que eu particularmente... não veria um filme desse aí, chamado Transe. Foda-se. Poderia ser bom. Duvido. Internet. E ela assistindo. Sobre políticas ou celebridades dando declarações sobre política. Visto pela tela de um celular ou laptop. E aí daí a gente vê, galera... toda a galera do Projac, mais o elenco do Porta dos Fundos, certo? Planejando a revolução imaginária, né mesmo, da cabeça dele, certo? Enquanto enchem a cara em algum boteco. Inclusive, diálogos horríveis. Tipo, diálogos, para dar um exemplo, é como se eu pegasse vários tweets de 2018 e transcrevesse eles em forma de diálogo e mandasse eles falarem. Inclusive, temos um momento com o pior discurso do jovem Boulos mendigo. A gente tem que incomodar também. Eu vou te falar, galera, eu não sei, mas é normal você assistindo o filme você querer que todos os personagens principais do filme morram assim que eles abrem a boca? É normal isso num filme? E aí é meia hora disso, meia hora dessa palhaçada, certo? Uma discussão entre adolescente burro de 23 anos que acham que vão mudar o mundo inteiro. Não vão, tá? Só quem poderia era Sensei Seagal, mas ele mudou. E como num vômito daquele desenho Walking Life, lembra daquele desenho? Onde eram vários monólogos de filósofos e tal. Certo? Somos obrigados a ouvir um monólogo também. Não de um filósofo, mas de um pastor. Coisa pra caralho, né? Conhece, consome muito, cara. Caralho. O Beto conhece coisa... Seria legal conversar com ele. Ele conhece coisa pra caralho. Muito. Ele tá, sei lá... Ele parece o tipo de pessoa que eu gosto de conversar. Cara, que conhece coisa por conhecer e foda-se, só isso. Ele tá, tipo, há 34 anos consumindo todos os dias. Sim. Eu lembro que o primeiro vídeo que a gente fez sobre ele começou a citar um monte de cara de HQ. Eu falei, caralho, eu não sei nada disso. Ele conhece muito. Ele conhece muito. Conhece pra caralho. Ele sabe Boa, muito. Bento. Isso é foda. Ele sabe muito. Sim. E seu pai... Continue. Tipo, ele tem um bagulho de, tipo... que eu pessoalmente não tenho com obra. Que é geralmente quem gosta mesmo do barato, quer estudar e tal. Que é, tipo, literalmente consumir tudo mesmo. Então, por exemplo... ele não vai consumir um negócio porque é de direita ou porque é de esquerda... Sim. Tá ligado? Tipo, ele vai consumir porque ele quer consumir, quer ver o que é, tá ligado? Uhum. Mas tu ainda não consome um filme novo. Sim. Ele consome tudo, pô. Uhum. Ele consome tudo. Tudo. Literalmente tudo. Sai um filme amanhã, foda-se, ele vai assistir. Tá ligado? Ele vai assistir. Só vai assistir. Pastor esquerdista ou direitista. Ela vai, não é mesmo? Nossa tadinha idiota, vai tentar mudar a cabeça, certo? Do povo que recebeu a pior tipo de lavagem cerebral, mais forte, desde Laranja Mecânica. Os evangélidos, a turma do exorcismo, que no Brasil tem um nome escroto de descarrego. E eu tenho uma ideia que vai fazer você mudar a cabeça deles rapidinho, sabia? Diz que o Lully vai começar a cobrar dízimo, que aí eles votam no Lully. Ou diz que o Boze vai taxar o dízimo, que aí eles mudam de lado. Rapidinho. Ela não vai fazer nada, né? Ela só vai fazer coisas inúteis, igual o filme inteiro. E aí, depois de tudo isso, que eu digo tudo isso, nada, vemos um dos namorados dela aí, certo? Que se você é como eu, né mesmo? Esse é o cara que você vai odiar mais do que tudo nessa vida. E esse é um dos motivos, essa cena. Ele está fazendo terapia com pedras místicas em casa.
ao invés de estar procurando um emprego de verdade. Você viu por que eu odeio ele? E aí uma hora esse esquerdopata aí das pedras discute política com o Trevor do GTA V em algum boteco. Pena que o Trevor não mata ele imediatamente. Mas na verdade ele discute, eu não percebi de cara, com o nosso querido Paulinho Serra, envelhecido por computação gráfica. Em mais um filme nacional. Uau, e que efeitos especiais, hein? Eu reconheci porque... Literalmente. Essa é a piada. Ele realmente tá. Ele é o meu irmão. Esse brasileiro. Ele é o... Isso mesmo. William Dafoe é o Coringa. O Coringa não. O Duende Verde do Homem-Aranha. Ele está em todos os filmes. Todos os filmes. Tem aquele outro que participa do clipe que tem em todos os filmes também, velho. Do Adam Sandler. É. Mas o William Dafoe... Não é o Adam Sandler que eu tô falando, é um velhinho. Ah, eu sei. O que é o... explicar o que é o controle. Sim. Ele tá em todo filme, velho. Sim. Ele tá... Pô, assim... Ele, tá em todo... ele tava, né? Hoje em dia não tá mais. Ele tava em todo filme. E fazia alguma participação, ele sempre era alguém que explicava tudo e não sei o quê. Ele também tava muito filme, velho. O filme é o pior, né, mesmo podcast que você já viu. É o pior episódio do Vilela. É o só que de algum jeito mais burro ainda. E aí, como os protagonistas do filme, né mesmo, fazem qualquer coisa inútil possível pra evitar trabalhar de verdade, certo? Ela decide botar uma placa pendurada no pescoço, estilo Duro de Matar 3, que aliás está no nosso canal, vai assistir esse vídeo. E ela sai na rua tentando mudar o voto das pessoas aleatórias no meio da rua. Isso super funciona. E aí o filme também tem umas mentiras horrorosas, como ela assistindo vídeos virais do Boze num iPhone no centro do Rio de Janeiro, num ponto de ônibus e não sendo imediatamente assaltada e morta. Nessa ordem. Nem precisa ser. Aliás, pode até mudar a ordem. Não sendo imediatamente trucidada por marginais, não é mesmo? Morta, depois assaltada, não interessa. Aí ela resolve, não é mesmo, do nada e full Karen no ônibus. E se você viu o Trovão Tropical, não é mesmo, certo? Você sabe que você nunca deve ir full nada e nunca vá full Karen. Everybody knows you never go full retard. E ela tenta, óbvio, conscientizar todo mundo. Essa cena que eu te falei que ele conta. Sim, e aí é o Robert Downey Jr., o Homem-Aranha. De ferro, porra. Sim. A força dentro de um ônibus quente no Rio de Janeiro, igual uma psicopata da pior espécie, não é mesmo? Tá achando que não dá pra ficar pior? Dá pra ficar pior sim. Logo depois, os nossos queridos protagonistas, os 3 psicocetas, não é mesmo? Pra aliviar a tensão do nada que eles fazem. Então eles tomam várias drogas e fazem alguma orgia doente na casa deles, não é mesmo? Pra aliviar a tensão. É muito tenso o trabalho deles. Você percebeu que depois de toda a frustração política tem sexo? Sim. As famílias que eles têm que sustentar, não é mesmo? Certo? As eleições também. Galera... Olha quem fala, mas tudo bem. E aí depois a gatinha, filha do Gael Arraes, vai em mais uma das passeatas aí, dessa vez do nosso querido Tachad, enquanto os 2 namorados dela se drogam, não é mesmo? Naquele muquifo que eles moram. E aí temos mais vídeos virais do Tachad e de quem mais? Mano Brown, inseridos aqui como filme. Não, são vídeos que todo mundo viu. Você não pode comer tempo de filme botando isso. Aí eles assistindo um vídeo do Caetano Veloso por meia hora, outro do Mano Brown, outro do Tachad, outro de todo mundo. Aliás, vamos começar a fazer isso? Coloca o do Pesadelo na Cozinha. Eu não. Você é um rato. Eu não sou rato, eu sou um cachorro. Você é um rato. Eu sou um cachorro. Você é um rato. Coloca na verdade um sketch dos nossos amigos do Porto dos Fundos, que eles são nossos brothers aí, pode. Nossa, me avisa então quando você perceber que o amor romântico é uma cilada que eles inventaram só pra prender a gente. Aliás, esse não, galera. Coloca o do Receba. Adoro esse cara. Esse é o nosso vídeo. Eu fiz igual o filme. E aí, galera? Cara, toda vez que eu vejo o vídeo do Pedreiro, eu me lembro que ele quase matou o Papa, velho. Sim. Foi uma nuance muito grande entre matar o Papa e não matar o Papa. Ele seria eternizado. Cara, ele seria o maior brasileiro de todos os tempos. Ele ia conseguir fazer nunca mais, nunca possível ser um Papa brasileiro. Sim. Cara, o Papa, ele foi falar com o Luva de Pedreiro e ele foi. E o Luva de Pedreiro, ele tava fazendo assim com o braço, tá? Eu jurei que ele ia fazer essa! O Papa ia cair duro, velho. Eu tenho certeza. Mas Deus não deixou que isso acontecesse. Sim. Ele controlou o Luva de Pedreiro naquele momento. Ele falou, não faça isso. O Papa só tem um pulmão. Don't do that. Sim. Depois disso, os 2 caras namorados dela se pegam, só que sem ela. Mas isso é imediatamente quebrado, esse momento tenso, não é mesmo? Por uma piada do Boze dizendo que o Brasil não aceita gay. A sociedade brasileira não gosta de homossexual. O Brasil não aceita os homossexuais.
Você não aceita? Metade da sua família é gay. Então o que você tá falando aí? E aí um dos namorados dela, nesse estágio do filme, o filme já desistiu. São só cenas aleatórias, de qualquer jeito. Não é mesmo? Aí um dos namorados dela tá fazendo cosplay de Ney Matogrosso em alguma festa, cantando mais uma das suas músicas horrorosas, cheio de purpurina na cara, rebolando e sassaricando por aí. Parece ser pra mim meia hora. E aí o outro idiota namorado dela tá tomando ayahuasca em outro ponto do universo. Falou disso. Sim. O Brasil, de certa forma, é um pouco isso mesmo. Culturalmente. Sexo. Viadagem. E sepultura. E droga. Broads! Bloody Broads! Sim. É mesmo qualquer dessas besteiras transcendentais, ou como eu gosto de falar, idiotas. Que não tem palavra melhor. E aí depois a nossa gatinha lá, a filha do Gal Arraes, tá gravando do nada o pior remake do clássico filme Flashdance que eu já vi na minha vida inteira. Ela se debatendo meio de biquíni no chão. Se você botar a música do Flashdance em cima. Michael Sembello. E ela tá acompanhada de um... O quê? Michael Sembello. É o nome do... Sem cabelo, né? Sembello. O nome do compositor da música. É uma boa música, cara. Eu gosto dessa música. De vez em quando eu danço ela. Quem é Dafoe? William Dafoe. Esse cara? É o Duende Verde. Duende Verde? Do Homem-Aranha. William Dafoe. É porque o pessoal aqui no chat da live tá falando do pênis dele. Há mais ou menos 1 hora. Equipe de filmagem aí com Walter Salles dirigindo. É ele ali? Eu não sei se eu acertei, certo? Aliás, parabéns pelo Oscar. E aí pulamos disso direto pra Jair Messias do Caralho 4, certo? Eleito terra, logo depois começa a pegar fogo, certo? E tudo explode. Caos nas ruas, não é mesmo, certo? De acordo com o filme. Pra mim, o Brasil tá a mesma merda desde 1990, quando eu tomei consciência que eu era humano na Terra. Nada mudou. E aí depois, né mesmo, um desses namorados, esse filme não acaba, né? Um desses namorados esquerdopata dela, né mesmo? Tá numa cachoeira, fazendo no frontal, não é mesmo? O pior tipo, o masculino. Os três estão meio tristes. Depois das eleições, não é mesmo? Derrotados. Certo? Deprê. Que é praticamente como eles estavam antes das eleições. Então nem sei o que mudou de verdade. Esse pessoal tem, tipo, caralho, a gente usou essa droga toda. Transou, me senti mal pra caralho. E o Lula e o Bolsonaro ganhou. É a frustração máxima, tá? É o ápice da frustração. Como ele ganhou se eu dei o meu cu? Eles já não estavam assim antes disso? Não dá pra ver diferença nenhuma. Eu vou te falar, cara, é Coringa 2, tudo de novo, músicas horríveis o tempo inteiro, com baixo orçamento. É Coringa 2 de baixo orçamento, com músicas piores ainda, se é que isso é possível. E acaba ela, esses filmes de arte, acaba ela tocando piano, cantando alguma música podre, tocando seu piano. Aí, vamos lutar, lá, lá, Brasil, um beijo que eu amo. Nossa, me deu até calor, passando mal. Só de lembrar que eu assisti esse filme ontem. Olha, horrível. É filmado até bem, mas não tem... Sabe, é meio infantil, é meio, sabe, sabe, aqueles revoltas adolescentes. No Brasil sempre tem dessas coisas assim, né, velho? Tipo... Aquela banda é ruim, mas o baterista é bom. Sim. Aquela banda é ruim, mas a letra é boa. O vocalista é bom, o guitarrista é bom. Sim, Legião Urbana aí. O tecladista é bom. Sim. Entendeu? Tipo, esse filme é ruim, mas a filmagem é muito boa. Sempre tem um negócio assim no Brasil, tipo, nunca é uma coisa que dá certo, tá? Sim, o Brasil sempre falta uma certa integração. Sim. De conjunto mesmo. É difícil você achar algo que seja tão bom assim. Quando teve um conjunto de pessoas boas, que foi a banda Sputnik, lá nos anos 50, 60, que era uma formação do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia, e mais ou menos, eu acho que não participou, mas tinha um laçozinho ali com o Jorge Ben, mas ele não participou não, que era Sputnik. Não era boa, era uma banda de merda, mas individualmente eles eram bons. Tá vendo? É sempre assim. Individualmente, os três viraram grandes músicos, entende? Sepultura é bom, velho. Sepultura.
Mas tem treta, dura 2 anos, o Brasil é fora. Quando dá certo, dá errado. Sim, dá certo, mas fica 2, 3 anos, cara. O André Matos, do Angra. O Angra foi sucesso, 5 anos depois, vou meter o pé, vou fazer outra coisa. Foda-se, não quero ficar aqui não. Diferente dos caras lá de fora. AC/DC, a gente tava falando esses dias. Sim. O cara tá até hoje, porra. Tudo bem lá, os caras... Os caras comida, mas pulando no ensino, gritando. Eles cantam bem. Sim. Aquela voz dele é boa, velho. A voz do cantor do AC/DC é muito boa, velho. Recentes em forma de filme, não tem conteúdo, ele só tem uma forma pseudo-copiada, ele parece uma peça de teatro meio equivocada, certo? Em formato de filme. Ele é pretencioso, que ele tenta muito ser intelectual, não é mesmo? Mas não é. É só chato e meio previsível. E militonto ainda, descaradamente, que é pior ainda. Sem nenhuma finalidade, ninguém morre, nada acontece. Muita chatice e totalmente um dia. Política, né, velho? Nada acontece, ninguém morre. No Brasil não tem nada. Sim, o Brasil é bem... O Brasil tem nada, cara. Bem sem sal. Que se tiver bomba atômica, tipo, o Brasil nem pega aqui, o bagulho vai tipo, pro outro lado. Vai queimar no máximo 2 arvorezinhas ali na Amazônia. E vai ser na Amazônia da Venezuela. E amanhã vai todo mundo, caralho, o mundo acabou, velho. Sim. O que a gente vai fazer? Vai estar a China, a Europa inteira, Rússia, tudo se fudendo e o Brasil aqui. Porra, aumentou o café. Porra, tá... Fazendo meme com o Lula, vai todo mundo se fuder. Cara, mas eu acho que o nego vai perceber, porque vai tentar entrar no Twitter, não vai funcionar, vai entrar no YouTube, não vai funcionar. Aí o pessoal vai sair na rua e vai ficar reclamando. Aí vai um beber cerveja e transar. Pronto. Transe. Dinheiro jogado no lixo. Apesar de eu achar essa garota super talentosa, meu único ponto vai pra solução e pro problema do filme ao mesmo tempo. A filha do Gal Reis, infelizmente ela é os dois, certo? Mas esse filme eu daria nota metade de 5, sabe? 1/5, não 1/5, sabe? Não é 1, é 0,5 de 5, porque ele não é podre, ele é filmado decente. Eu acho. Parece cinema meio, talvez. Argentina. Mas não perca seu tempo, porque é uma colossal perda de tempo. Tudo que você precisava saber eu já falei aqui. Não é mesmo? Eu assisti pra ninguém mais ter que ver. E ninguém mais ia. Mas tudo bem. Se você chegou no final desse vídeo, você sabe, né? Segue esse canal, vai. Dá uma força aí. Seja parte desse canal que tá fazendo história, não é mesmo? Dentro da história. Certo? É isso. Tchau, galera. Bom, pessoal. Eu acho que esse vídeo deu pra... trazer várias excepções, várias compreensões a respeito do que são essas questões. A questão woke, a questão da politização, a questão da crença de luxo, que muitos de vocês podem ser que tenham. Recomendo comprar o livro no link. Se você chegou até aqui, cara, 10 conto num livro. Eu tenho vários livros, a gente tá lançando um livro por dia. Estou fazendo isso especialmente para esse canal, para essa questão woke. Um livro por dia. Um livro por dia. Um livro por dia. Crença de luxo, link aqui na descrição, para vocês poderem comprar. Talvez, quando esse livro sair, provavelmente já tem um segundo link do outro livro que nós estamos fazendo, que é o Racismo Estrutural, explicando e refutando essa noção. Vou fazer alguns vídeos em cima de algumas questões, de alguns vídeos em cima de alguns temas, respondendo algumas pessoas que falam de racismo estrutural. Mas talvez quando você clicar já tenha um link, mas com certeza já tem o do Crenças de Luxo. Uhum. Recomendo que vocês comprem. Recomendo que comprem a plataforma. Vi que algumas pessoas compraram. Recomendo que vocês comprem um livro anti-woke. Nós aqui somos o canal que queremos trazer conhecimento, mas trabalhamos com isso. Então nós vendemos uma quantidade muito grande de livros e esperamos que vocês adquiram. Mesmo que seja... compra lá mesmo. Vai valer a pena, você vai conseguir ajudar esse canal. Curta, comente, compartilhe. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, acho que foi um excelente vídeo. Eu gostei bastante, pessoalmente. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Um abraço e um beijo do gordo.